Gosto muito do que estás a ouvir. A propósito, desculpa lá estar a interromper, mas já és cliente Iberdrola? Como não? Então tens de ouvir antes isto. Quem fica na Iberdrola ganha mais. Descontos, vantagens, ofertas e só por aderir ganha 100 euros. Se a poupança e a energia verde também são música para os teus ouvidos, liga 800 500 500. Iberdrola. Notícias às 7 na Rádio Observador com Carla Jorge de Carvalho. E começamos este jornal com a greve dos funcionários públicos. A educação e a saúde devem ser os setores mais afetados num protesto contra a lei laboral apresentada pelo Governo. É uma espécie de aquecimento para a greve geral de 11 de dezembro. O protesto é convocado pela Federação Nacional de Sindicatos Independentes da Administração Pública, tem serviços mínimos, abrange os trabalhadores de todas as carreiras da Administração Pública. Espera-se que os principais impactos sejam sentidos nas escolas, hospitais e centros de saúde. Esta Federação de Sindicatos está contra as alterações à lei laboral e quer também participar nas reuniões com o Governo, onde o assunto é discutido. E a menos de 3 semanas para a data da greve geral, o Presidente da República diz que existem sinais positivos da aproximação entre o Governo e a UGT. Apesar da greve geral já estar marcada, entende que há tempo e espaço para continuar a falar. Ontem à noite, na chegada ao Mónaco para uma visita de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa mostrou-se otimista depois das reuniões entre a Central Sindical e o Governo e defende que não se pode encarar as negociações como uma corrida em contrarrelógio. Eu acho que tem havido nos últimos dias sinais, e são sinais que eu considero positivos, da parte da UGT, de uma manutenção da disposição de diálogo. E penso que alargada em termos de concertação social a outros parceiros. E da parte do Governo também alguns sinais desse sentido. O que quer dizer que há tempo e há espaço para continuar a falar. Não é uma corrida contra o relógio, como eu dizia. O chefe de Estado acredita que há ainda um longo caminho a fazer no processo negocial que envolve as alterações à lei do trabalho. Ontem, Luís Montenegro manteve a porta aberta às negociações com a UGT, defendeu que um acordo vai sempre significar uma cedência de parte a parte. Marcelo Rebelo de Sousa, que pediu também bom senso aos partidos durante as votações do Orçamento do Estado. O Presidente da República avisa que é preferível ter um superávit orçamental, por mais pequeno que seja. Orçamento que começou ontem a ser votado na especialidade, ainda falta uma semana para a votação final global, mas Marcelo deixa vários avisos para 2026, que espera ser um ano particularmente exigente. Eu penso que há um consenso nacional formado sobre a necessidade de manter o equilíbrio nas contas públicas. E o equilíbrio significa que é preferível ter para cima do que ter para baixo. É preferível ter um superávit, pequeno que seja, a ter um déficit. E depois há o bom senso no debate do orçamento para encontrar fórmulas que tomem em linha de conta aquilo que se pretende atingir, mantendo uma folga para um ano que é um ano difícil. Os avisos de Marcelo Rebelo de Sousa à chegada ao Mónaco. A visita de Estado começa oficialmente hoje. O Presidente da República é recebido no Palácio do Príncipe do Mónaco, numa cerimónia com honras militares, já esta manhã. Pensões, antigos combatentes e dinheiro público para as mesquitas. Foram vários os temas em destaque no dia 1 de votações do Orçamento do Estado na especialidade. A votação, Carla, continua hoje. O documento começou a ser discutido e votado ontem, depois de ter passado na generalidade. Foram 5 horas de votações em plenário, numa sessão que contou com algumas coligações negativas. Mas, Miguel Gato, o Governo escapou ao tema mais delicado e que teria maior impacto orçamental, as pensões. E por isso o Ministro das Finanças pode para já respirar de alívio. As propostas para o aumento permanente das pensões foram chumbadas ontem na Assembleia da República. Foi apenas aprovada a de PSD e CDS, que prevê o pagamento de um suplemento extraordinário para pensionistas. Caso exista margem orçamental para isso, a decisão vai ser tomada em meados do próximo ano. Pelo caminho ficou a proposta do Partido Socialista, que pretendia que o valor do suplemento fosse incorporado de forma permanente em 2027, e foi também chumbada a proposta do Chega de dar aos pensionistas um aumento extra de 1,5 pontos percentuais às pensões até aos 1.567 euros. São para já boas notícias para o Governo, no entanto, as pensões voltam hoje a ser discutidas em plenário e pode, por isso, Carla, haver alterações. No caso das pensões, para já não houve coligação negativa, Miguel, mas o mesmo não
não aconteceu com os ex-combatentes. PS e Chega aprovaram juntos um reforço do suplemento e complemento de pensão para os antigos militares. O suplemento especial de pensão anual vai aumentar entre 37 e 75 euros, dependendo do tempo de serviço dos ex-combatentes. Estes valores não mexiam desde 2009. Já no caso do complemento especial de pensão, os beneficiários receberão 10,5% face aos atuais 7% do valor da pensão por cada ano de prestação de serviço militar. O Chega viu ser rejeitada a proposta para que o complemento especial de pensão fosse de 300 euros e pago numa só prestação. Miguel, o tema mais polémico da sessão de ontem foi uma proposta do Chega sobre mesquitas. O partido de André Ventura pretendia proibir o financiamento do espaço religioso muçulmano com financiamento público. Alguns deputados nem perceberam porque é que a norma foi votada, tendo em conta que, horas antes, a Comissão de Assuntos Constitucionais tinha emitido um parecer a considerar esta proposta inconstitucional. Isto por não respeitar a liberdade religiosa nem o princípio da igualdade. Miguel Gato, com o primeiro dia do debate e votação do Orçamento do Estado na especialidade, no total foram ontem aprovadas 30 propostas de alteração ao documento, a maioria de PSD e CDS. As votações continuam hoje a partir das 3 da tarde, só terminam na próxima quinta-feira com a votação final global do documento. E continuam os debates para as eleições presidenciais. João Coutinho de Figueiredo e Gouveia Melo mediram forças ontem à noite e a independência de cada candidato foi um dos temas mais discutidos. Num debate que marcou a estreia do Almirante neste formato, João Coutinho de Figueiredo começou por exigir a Gouveia Melo que fosse claro nas acusações sobre candidatos que seriam cavalos de Troia de partidos políticos. E o Almirante respondeu, acredita que o antigo presidente da Iniciativa Liberal não vai conseguir ser independente se chegar a Belém. Tenho uma candidatura superpartidária, não estou limitado ao espectro político, no encontro de soluções que o Presidente deve ajudar a encontrar em termos do que é a governação. E porquê? Porque é que um candidato que tenha sido líder partidário não poderá ter essa independência, do seu ponto de vista? Porque, naturalmente, tem um conjunto de ligações anteriores que o condicionam não só em termos ideológicos, como até em termos de conhecimentos, de interesses partilhados, de vida partilhada, e não parece que seja bom para a democracia. Na resposta, João Coutinho de Figueiredo defendeu que pertencer a um partido não é cadastro político e lembrou que Gouveia Melo tem vários elementos com passado partidário, incluindo pessoas próximas de José Sócrates. Eu tenho uma abrangência muito maior do que o partido onde sou oriundo. Não vai dizer agora que é cadastro ter passado partidário. Independência em relação às máquinas partidárias também se vê nas pessoas que nos rodeiam. Eu não tenho ninguém na minha candidatura que tenha um passado partidário como o senhor tem na sua, de pessoas que foram altos dirigentes do PSD, por exemplo. Para já não falar de outras estruturas dentro da sua candidatura que foram, por exemplo, responsáveis pela máquina de propaganda de José Sócrates. Isso para mim é bastante mais preocupante do que ter pertencido a um partido. Uma referência a Luís Bernardo, antigo assessor de imprensa de José Sócrates, que agora dirige a assessoria de comunicação do Almirante. E no debate de ontem à noite, João Coutinho de Figueiredo aproveitou para questionar o apoio de maçons à candidatura de Henrique Gouveia Melo. Voltou a ser tema, tal como na entrevista desta semana aqui na Rádio Observador. Coutinho de Figueiredo questionou o interesse em membros da maçonaria em apoiar tão cedo a candidatura de Henrique Gouveia Melo e o Almirante garantiu que nem na cozinha usa avental. Eu não sou maçom. A maçonaria está espalhada em toda a sociedade portuguesa. Não há ninguém que possa dizer que não há sequer aqui um maçom aqui nesta sala. Só posso dizer que eu não sou. Também. Eu também não sou. Já somos dois que não somos. Uso avental, mas na cozinha. Está bem, eu também. Eu nem na cozinha uso avental. Os destaques do frente a frente entre Henrique Gouveia Melo e João Coutinho de Figueiredo, ontem à noite, na RTP, concordaram sobretudo nas críticas à Justiça, nomeadamente no caso das escutas a António Costa. Ambos os candidatos condenaram que se escute um primeiro-ministro, sendo isso omitido ao Supremo Tribunal de Justiça. E este debate vai continuar a ser tema nas manhãs 360, depois do Jornal das 9. Juntam-se a nós Liliana Reis, apoiante de Coutinho Figueiredo, e Ângelo Correia, apoiante de Henrique Gouveia Melo. A Ordem dos Advogados arquivou a abrigação à Spinum Viva, a empresa familiar do Primeiro-Ministro. A decisão foi tomada por unanimidade pelo Conselho Regional do Porto. Em causa estavam suspeitas da prática do crime de procuradoria ilícita. A Ordem dos Advogados analisou o processo, decidiu-se pelo arquivamento. Em entrevista à Rádio Observador, o bastonário João Massano descreve a complexidade do caso. A complexidade deriva do facto de, naturalmente, nós não somos o Ministério Público, não temos o apoio da Polícia Judiciária e necessitamos sempre de fazer uma investigação com os meios que temos e também contando
muitas vezes com a colaboração das entidades visadas, como também foi o caso, porque quando o processo se iniciou teve a ver com aquele comunicado da Spinum Viva relativamente aos atos que eram praticados no âmbito daquelas ofensas. João Massano, bastonário da Ordem dos Advogados, o Conselho Regional do Porto concluiu que não há indícios suficientes da prática do crime de procuradoria ilícita. Entretanto, ainda decorre a averiguação preventiva à Spinum Viva, aberta pela Procuradoria-Geral da República. Já no processo marquês, José Sócrates quer saber que crimes poderão prescrever no próximo ano. No requerimento enviado à juíza Susana Seca, revelado pela agência Lusa, o antigo primeiro-ministro baseia-se em várias notícias para alegar que o Tribunal transmitiu informação sobre os prazos de prescrição de crimes que nunca foram discutidos em audiência. Em causa está um esclarecimento feito pelo Tribunal através do Conselho Superior da Magistratura que dava conta dos crimes de corrupção passiva e corrupção ativa ligados ao universo Val do Lobo que podem prescrever no primeiro semestre de 2026. José Sócrates alega que estes temas não foram abordados em tribunal. Por causa da mudança de advogados, o julgamento foi interrompido pelo menos até 4 de dezembro. O governo diz que está atento às rusgas anti-imigração ilegal nos Estados Unidos, mas defende que os norte-americanos têm o direito de controlar o fluxo migratório. Uma posição do secretário de Estado das Comunidades em visita aos Estados Unidos surge depois de, recentemente, uma empresa de um português ter voltado a ser alvo de rusgas na quarta-feira. Emílio Sousa diz que o Executivo acompanha de perto estes casos. Naturalmente que temos que compreender que situações de ilegalidade têm que ser corrigidas da mesma forma no nosso país e temos que respeitar os Estados Unidos nesta vontade de ter a situação dos imigrantes e dos que escolhem os Estados Unidos para viver regularizada. Esperemos que estas rusgas não afetem muito os nossos imigrantes nem as nossas empresas, mas temos que compreender que como país soberano que é os Estados Unidos que tem direito a controlar a sua imigração. O secretário de Estado das Comunidades diz ainda que está a rever o regime jurídico do ensino do português no estrangeiro, fala numa ferramenta fundamental para manter a Portugalidade viva e pede aos imigrantes que falem português em casa. São agora 7h12. Carla, que outras notícias marcam esta manhã de sexta-feira? Em última hora, um incêndio num prédio em Miracintra fez 25 feridos. Uma pessoa está desaparecida. As chamas começaram esta madrugada num 8º andar. O Comando Subregional da Grande Lisboa da Proteção Civil adianta que o fogo já foi extinto e que neste momento estão a decorrer buscas pela pessoa que está desaparecida. Entre os feridos estão 2 agentes da PSP. 5 tiveram de ser transportados para o hospital por inalação de fumo. Têm aumentado as rupturas de medicamentos nos hospitais públicos. Em mais de 60% dos casos, o impacto foi considerado grave. É o que fica do mais recente Índice Nacional de Acesso ao Medicamento, divulgado hoje. Em 23% dos casos, estas rupturas obrigaram os hospitais a alterar a terapêutica do doente. O presidente da Associação dos Administradores Hospitalares, Xavier Barreto, reconhece que o problema tem vindo a crescer e diz que esta situação tem de servir como um alerta para o governo. No futebol, o Benfica visita hoje o Atlético para abrir a 4ª eliminatória da Taça de Portugal. O Atlético está a jogar atualmente na 3ª Liga. O jogo está marcado para as 8h30 da noite no estádio do Restelo. Esta é para apreciadores de arte, aqueles com muita capacidade financeira. Então, o que é que aconteceu? Há um novo recorde de uma obra vendida por uma artista mulher, Frida Kahlo, está agora no Record, com uma obra, O Sonho à Cama, que foi vendido por quase 50 milhões de euros. É muito dinheiro. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Onde é que isso aconteceu? Foi num leilão em Nova Iorque. O autorretrato da pintora passou assim a ser a obra mais cara em leilão criada por uma mulher. Os especialistas descrevem esta pintura de Frida Kahlo como uma das mais comoventes da artista. Conhecem? Conheço, sim, senhor. O Sonho à Cama. Até fui à exposição da Frida Kahlo que houve aqui há uns tempos. Poxa. A do CCB, essa foi há muitos anos. Não, essa foi há muitos anos. Não, é aquelas exposições interativas para os miúdos, que eles adoram. E é muito popular entre a nova geração, a Frida Kahlo, curiosamente. Gosto muito do que estás a ouvir. A propósito, desculpa lá estar a interromper, mas já és cliente Iberdrola? Como não? Então tens de ouvir antes isto. Quem fica na Iberdrola ganha mais. Descontos, vantagens, ofertas e só por aderir ganha 100 euros. Se a poupança e a energia verde também são música para os teus ouvidos, liga 800 500 500. Iberdrola.